Vibe Mundial FM. Agora, o maior problema da autoestima é a comparação que você estabelece com as outras pessoas, né? E é um problema que, primeiro, você compara a si próprio e você começa também a comparar outras pessoas. Inclusive, se você é pai e é mãe, acaba criando uma certa confusão, não é, na vida dos filhos quando você compara um com o outro. Entendendo que é impossível você ter duas pessoas iguais. O Criador, a força maior do universo, na sua infinita, né? Infinita é sem fim, infinita criatividade, não criou nenhum ser igual ao outro. Aí você vem com a cabecinha e fala assim, mas Ricardo, existem coisas muito semelhantes. Semelhantes não é igual, nem os gêmeos são iguais. O que a gente vê que é igual é produção industrial, é coisa feita pelo homem, né, que faz todas as garrafinhas iguais, as latinhas de refrigerantes iguais, mas o ser humano, as coisas naturais, as coisas criadas pela natureza, pelas forças divinas, elas são, até podem ser semelhantes, mas elas nunca são iguais. E quando você se compara com os outros, você sempre vai sair perdendo, sempre. E aí é que a coisa enrosca, o pé do frango azeda, o palmito escurece, porque tudo vai dar errado, porque você começa a estabelecer uma comparação e se achar menos bonito, menos atraente, menos inteligente, menos capaz, menos talentoso do que o outro. E você não conhece qual que é a realidade do outro, né? Eu acho muito interessante esses realities, né? Esses programas, os reality shows, que bota todo mundo dentro de uma casa, todo mundo numa fazenda, qualquer lugar, e você acompanha durante um tempo razoavelmente grande o que essas pessoas fazem todo o tempo. E aí você começa a perceber que aquelas pessoas que às vezes você idolatra, você fala, meu Deus, olha que pessoa maravilhosa, você começa a perceber que elas têm os mesmos problemas que você, que elas lidam de maneira muito semelhante com aquilo que você passa na vida, não é? E que aquela realidade dos influenciadores digitais ou das revistas de celebridade, aquelas revistas de moda, que você acha que aquela pessoa é maravilhosa, que aquela pessoa ela acorda e não tem bafo, tá tudo maravilhoso, ela acorda com o cabelo impecável, é tudo montagem, não é realidade, não é? E que você começa a perceber também que em muitas circunstâncias, não é? Em muitas circunstâncias você tem qualidades e talentos a mais que as pessoas que você admira. Elas podem ser boas em algumas coisas, mas você pode ser melhor em outras coisas. Quando a gente aprende a deixar de se comparar, não é? A gente entende que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, e você passa a respeitar o processo evolutivo de cada um de nós. Eu acho muito engraçado quando você fala assim, essa pessoa é evoluída. Mas ela é evoluída em relação a quem? Em relação a quem? Não é? Em relação a Jesus? Não. Mas em relação a você, quem sabe? Você não sabe como é que é. É baseado em que critérios? Não é? Quando você fala, tal pessoa é melhor do que eu, baseado em que critérios? Ela pode ter desenvolvido, porque sim, ela foi disciplinada, sim, porque ela foi focada, ela pode ter desenvolvido algumas qualidades, ela pode ter desenvolvido alguns talentos que você também tem latente, não é? E quando você olha uma pessoa que tem um talento que você admira e você vê ela brilhando, você para de se comparar, você para inclusive de invejar e você passa a admirar dizendo, olha, se ela conseguiu, eu também consigo. Gente, e eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu na minha vida olhei para uma pessoa e eu admirava o talento dela, de se comunicar, ou de explicar alguma coisa, de fazer pesquisa, ou de
E de repente eu falei, não, mas eu também tenho essas capacidades. Se eu quiser, eu também preciso investir tempo, preciso ter dedicação, mas eu vou conseguir. E conseguir chegar muito perto, porque eu não digo que vai ser igual, não porque seja melhor ou pior, repito, mas porque são características diferentes, mas eu digo, olha, eu consegui chegar muito próximo realmente àquela pessoa que eu admirava, graças a esforço, graças a um trabalho constante, graças a investimentos, não é? Tudo é possível, não é? A gente sempre diz isso, desde que você se coloque numa posição de alcançar aquele seu objetivo. Eu acho muito engraçado porque começou uma corrente há um tempo atrás, justamente criticando, né, isso. Essas palavras motivacionais, elas são problemáticas, é nada. Isso aqui é coisa de gente que vive no fundo do poço e quer que você fique junto debaixo, sabe, no fundo do poço junto. Tem que mandar pastar esse pessoal todo. Fala assim, não, eu consigo, vou e alcanço aquilo que eu mais desejo. Não existe, vou repetir, não existe nenhum obstáculo real a um sucesso. Existem dificuldades naturais que devem ser vencidas com estratégia, com inteligência, com disciplina, com perseverança, não é? Que garantem o teu sucesso. Às vezes, o que falta a você, inclusive, é paciência, né? Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa muito querida falando sobre sucesso e a gente ouve, né? Tem vários estudiosos, a gente também, às quintas-feiras, está trazendo aí um estudo sobre a jornada da prosperidade através do tarô, todas as quintas-feiras aqui na Vibe Mundial às 12h30. E eu estou, então, fazendo uma série de estudos sobre isso, e a gente ouve muito uma série, né, de orientações que as pessoas bem-sucedidas, que as pessoas realizadas, elas fazem, né, elas aplicam na vida delas, e algumas delas, que a gente já sabe, a questão de crenças limitadoras, sentir-se merecedora do sucesso, não se comparar, que é o tema de hoje, mas também tem uma característica das pessoas bem-sucedidas que muito pouca gente fala, que é ter paciência, a querer entender que as coisas têm um tempo para acontecer, que as coisas têm um tempo para trazer seus resultados, não é? E às vezes esse tempo ele pode ser relativamente longo, não é? E é por isso que eu não me canso de ler biografias e estudar pessoas que fizeram sucesso depois de uma determinada idade. A gente olha muito, né, certas figuras que a mídia traz de sucesso, sejam alguns jogadores de futebol, alguns esportistas, ou algumas pessoas aí do universo artístico, ou até mesmo alguns empresários, né, que ficaram ricos numa idade mais jovens, né, na juventude. Mas existem uma série de pessoas que conseguiram alcançar o sucesso depois da meia-idade. E é muita gente. E aí é que a gente começa a perceber que realmente a gente não pode desistir. Não é? A gente tem que ter firmeza, às vezes o caminho que a gente está seguindo tem as suas dificuldades, é preciso que a gente olhe de um jeito um pouco diferente, mas é necessário a persistência para alcançar os nossos objetivos maiores, não é? E repito, sem se comparar, sem estabelecer modelos, porque esses modelos eles são irreais. A natureza não criou modelos. Quem criou modelos foi o universo humano, não é? Inclusive para vender produtos, para vender solução. Então, quer dizer, que colocou lá um determinado modelo de beleza para que você depois gaste todo o seu dinheiro para comprar determinados produtos. Agora, quando você percebe que cada um tem a sua beleza própria, cada um é interessante do seu jeito, aí a coisa toma um outro rumo. E interessante que você começa a perceber, inclusive, né, que uma série de pessoas, quando elas perseguem aquele modelo de sucesso, aquele modelo de beleza, não é? E buscando imitar, né? Elas se limitam,
né? E é engraçado porque elas gastam milhões, né, para ficar igual uma determinada pessoa. Já devem ter visto isso na mídia, né? Vocês devem ter visto na revista. Eu quero ficar com o nariz igual daquela atriz, eu quero ficar com a boca igual daquela atriz, eu quero ficar com os olhos. E aí você olha e fica uma coisa horrorosa, porque aquilo não é você. A natureza criou harmonia dentro do que era do seu próprio corpo. E as pessoas começam a mexer e mexe, e você vê que essas pessoas que querem imitar um determinado modelo, porque são pessoas de uma baixa autoestima, elas acabam justamente causando efeito contrário. Vocês já devem ter observado no dia a dia de vocês aquelas pessoas que elas se gostam e elas usam um negócio até meio esquisito para você, mas que para ela funciona, e essas pessoas têm carisma, as pessoas vão atrás. Agora, aquelas pessoas que vivem copiando modelos, engraçado que a gente tem uma coisa meio, né, com elas, a gente olha assim, acha elas meio sem sal, não é? Sem personalidade. Ou seja, é importante você se conhecer, se valorizar e vivenciar essa sua verdade sem se comparar. Mas para isso é preciso, obviamente, uma série também de exercícios e de ferramentas de autoconhecimento, porque a gente nunca foi educado para olhar para nós próprios, né? A gente sempre foi educado para olhar para o outro e usar o outro como modelo. A gente não consegue, de verdade, e eu vi muito nessa pandemia de 2020, que as pessoas ficavam apavoradas, as pessoas ficaram, né, extremamente angustiadas, porque elas não conseguiam ficar só consigo mesmas. Elas não conseguiam olhar para si. Ela criou-se uma necessidade de estar sempre com o outro, para não olhar para si mesmo, nunca para olhar para si mesma. E muita gente, né, por outro lado, aproveitou e fez uma série de revoluções na própria vida, porque olharam para si e falaram, não, peraí, deixa eu aproveitar esse momento que eu tenho que estar mais recolhido, que eu tenho que estar mais recolhida, e ver o que eu tenho realmente feito por mim, o quanto eu tenho me apoiado, o quanto eu tô realmente vivendo a minha verdade, o que eu estou fazendo com aquilo com os talentos que realmente eu sou, com os sonhos que eu sempre tive, porque muita gente estava deixando isso bem de lado. E existem, não é, como eu estava dizendo agora há pouco, uma série de ferramentas. Entre elas, você tem a astrologia, né? O mapa astral, ele mostra todas as potencialidades que você carrega na vida. Eu acho de uma pobreza quando alguém acha que a astrologia é só signo, que não é, né? Signo solar. Você, quando faz um mapa astral, as pessoas que fazem consulta comigo, elas ficam surpresas, porque é um estudo que leva muitas horas, né, para a gente observar o céu no instante em que você nasceu. Agora, né, se você quer começar a entender um pouquinho sobre esse universo, então no dia 6 de março, né, um sábado, das 10 às 18 horas, você tem um encontro marcado comigo, né? Um encontro online interativo na oficina astrológica. É uma oficina em que você vai receber o seu mapa e a gente vai passar para você uma série de conhecimentos básicos sobre astrologia. O que são os signos, o que são os planetas, o que são os aspectos astrológicos, o que são as casas astrológicas. Então você vai começar a mergulhar nesse universo milenar de conhecimento de tantos e tantos anos e começar também a se enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais profunda. Vibe Mundial.